Hoje em dia, vou botar para gravar aqui para nós. Independente de você, vamos supor, você mora em Corumbá e você pretende mudar para Miranda, para Aquidauana, para Bonito, você tem a chance hoje em dia, a partir do processo seletivo do Estado, de você tramitar também em outras escolas ou estados, né? Há uns 10, 12 anos atrás, era mais difícil isso, até mesmo no próprio município, que tinha mais de uma, duas, três escolas, ficava complicado se você só tinha dado aula em uma escola naquele município, você conseguir, né, entrar em outra escola. Alguém aqui é desse tempo, galera? Então, novamente, boas-vindas a todos vocês, tá? O meu nome é Érica, eu sou professora de biologia, tá, gente? Eu sou de Miranda, eu sou a idealizadora e a fundadora do Atualiza. O Atualiza, ele surgiu para um formato de vestibular e Enem, na época. Eu sou uma professora que gosta muito de trabalhar com adolescentes. E, em seguida, nós tivemos o convite para atuar junto com alguns professores que queriam justamente passar no concurso de Aquidauana. Não sei se vocês se recordam, se eu não me engano, foi 2021. E tivemos muito êxito, tivemos mais de 80% de aprovação com os nossos alunos. Logo em seguida veio o de Miranda, o concurso de Miranda, e depois o de Jardim. E assim o Atualiza, ao invés de ir para o lado do vestibular e do Enem, nós focamos mais na formação de professores. Hoje nós estamos em 4 mentoras, eu, Érica, fico mais com a parte de organização de estudos de vocês, tá? Eu gosto muito de falar com vocês sobre gestão de tempo, questões socioemocionais, e nós temos a mentora Ruby Ottoni, acho que ela ainda não entrou, não sei se ela vai conseguir entrar agora à tarde. Essa aula era para ser na quarta-feira à noite, e aí acabou que eu tive um problema de saúde e tive que transferir para hoje, tá, pessoal? Então, a Rúbia, ela é especialista na área, às vezes vai sair um som aqui atrás, que agora que eu vou colocar o fone. Na área de educação especial inclusiva, tá? E sabe muito desse conteúdo. Se a Rúbia conseguir entrar aqui depois, eu vou pedir para ela dar uma palavrinha com vocês, mas logo nós teremos uma aula ao vivo com ela, e quem é de Aquidauana, talvez também tenha um encontro presencial físico com a Rúbia daqui uns dias, tá? Nós temos também a professora Francis, que eu acho que também vai entrar aqui para dar um oi para vocês daqui a pouco, que é especialista na área de legislação da educação, principalmente na área de educação infantil, séries iniciais, e a professora Ana Lúcia, que é mentora na área de conhecimentos pedagógicos, tá, pessoal? Eu vou só mudar de tela aqui e já volto a falar com vocês. Então, pessoal, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. A professora Francis está entrando. Bem-vinda, professora Francis. Acabei de falar de você um pouquinho. Nós estamos aqui com alunos de diversos municípios. Eu gostaria, pessoal, que vocês colocassem para mim no chat de qual cidade vocês são, até para eu direcionar melhor o conteúdo de vocês, tá? Francis, a hora que você quiser dar uma boa tarde, você pode falar, tá bom? Pessoal, estou vendo vários nomes novos aqui. Nós temos nossos alunos mentorados. No Atualiza, nós temos uma mentoria especializada para quem de vocês quer um acompanhamento mais personalizado, né? Nós temos alunas que começaram conosco em setembro do ano passado, e agora nós estamos lançando 2 produtos novos, né? 3, na verdade. Eu vou estar lançando essa semana a nossa apostila, tá? Tem gente que prefere estudar por apostila,
E nós lançamos na apostila, além de um conteúdo bem detalhado das resoluções, nós colocamos bastante exercícios atualizados, tá? As apostilas são em média de R$ 27 a R$ 67 reais. Então, nós temos apostila só de conhecimento pedagógico, só de legislação. Vamos lançar agora de legislação do Mato Grosso do Sul, está terminando de ser diagramada. E aí, a professora Rúbia está terminando de revisar a apostila de Educação Especial Inclusiva, que é um conteúdo, gente, que cai muito na prova do Estado, tá bom? E nós estamos com 2 cursos. O curso do Estado, do processo seletivo do Estado, que você pode participar de forma online e ao vivo, né, e também receber as apostilas. E para quem é da região de Aquidauana, também tem a chance de participar de forma presencial física desse curso, tá? Que também dá direito a um certificado de 120 horas. Então, nós temos o curso específico para o processo seletivo do Estado, com direito ou não à certificação. Esse certificado é de formação continuada. Alguns editais deixam vocês utilizarem ele como nota como nota complementar, né? Então, é bem bacana, tá? E, claro, né, conteúdo de excelência. Essa primeira aula é comigo, mas nós teremos outras aulas, tanto com a Frances, com a Ana Lúcia, com a Rúbia. Assim que você adquire o curso, já tem diversas aulas para vocês assistirem sobre o Plano Estadual da Educação, as deliberações, as resoluções. Essa aula de hoje também fica gravada e, em seguida, lançada no portal para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Quem adquiriu o curso já, de ontem para hoje, eu já coloquei um simulado novinho em folha para vocês lá também, tá? E assim que terminar essa aula, até amanhã, provavelmente já vai estar lá no portal, tanto essa aula quanto o conteúdo que eu trabalhei aqui, tá? Pessoal, então, novamente, sejam bem-vindos. Não sei se a Frances vai querer falar, que aí eu já vou começar aqui com vocês. Oi, boa tarde. Só para dar boas-vindas, né, para quem está chegando e quem está aqui conhecendo também o curso, dizer que nós estamos nos preparando. É um curso que, na verdade, ele está te preparando tanto para a seletiva do Estado, como também de Aquidauana, que são as 2 seletivas previstas aqui. E como eu sempre digo, conhecimento, com conhecimento, vocês saem na frente, tá bom? Então, fique aí para conhecer um pouquinho do nosso curso com a Érica hoje, mas também nós temos inúmeros conteúdos que nós vamos trabalhar. E esse curso, especificamente, para quem mora na região de Aquidauana, com aulas presenciais, tá? As aulas presenciais, elas vão acontecer aqui na Escola Municipal Hércio Gomes, tá? Nós fizemos uma parceria, inclusive conseguimos até baratear, né, Érica, devido a essa parceria. E é um preço bem, vamos dizer assim, simbólico mesmo, que depois a Érica vai estar dizendo aí para vocês, tá bom? Mas sejam bem-vindos, e eu peço licença, Érica, também, que eu vou com um projeto, e eu só vim mesmo dar aqui as boas-vindas, tá bom? Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Francis. Pessoal, e vocês não liguem que hoje eu fiz uma brincadeira. Quem trabalha comigo sabe que eu sou bem formal nas questões de serviço, né? Mas hoje eu fiz uma brincadeira. O meu filho que trouxe um tereré para mim, preparou o tererézinho do jeito dele, né? Ele tem 5 aninhos. E aí trouxe o gelo, se para eu dar aula, eu falei assim, é bem cara de sul-mato-grossense hoje mesmo, né? E, pessoal, para a gente iniciar um pouco além, já vou dizer para vocês que provavelmente haverá o concurso do Estado no primeiro semestre do ano que vem. Eu acho que é uma grande chance de haver o concurso do Estado para as áreas que ainda não foram contempladas em 2022. Eu sou concursada 40 horas, eu passei tanto no concurso de 2013 e fui chamada em 2015, e depois eu passei no concurso de 2022 e fui chamada ano passado. Eu passei na cidade de Bonito, nessa última convocação, e fui chamada 2 anos depois também. Então, assim, é importante vocês estarem estudando. Nesse último concurso foi muita gente inscrita, tá? Passaram poucas pessoas, né? E menos de 10% foram aprovadas. Então, assim, não esperem sair o edital para vocês estarem estudando. Para quem não sabe, o maior salário do
país é no Mato Grosso do Sul para efetivo, não estou falando de convocado, para efetivo. Mas na questão de convocação, gente, também nada melhor do que você poder estar ali nos primeiros lugares, estar numa escola que você gosta, né? E ter a chance de crescer nessa escola também. Para quem aqui é pedagogo, pessoal, no estado, não é que não tem mais vaga para pedagogo, tá? Você que é pedagogo, faça também o processo seletivo do estado. Não faça só o do seu município. Eu, por exemplo, eu sou coordenadora 40 horas numa escola em tempo integral aqui na minha cidade. Nós temos vários pedagogos trabalhando na nossa escola. Nós temos um projeto de aprendizagem em que é uma pedagoga que atua. Como a nossa escola é em tempo integral, nós temos uma professora que também tem pedagogia, que atua ali a partir das 3 da tarde até as 5 horas da tarde, com um projeto também de aprendizagem para os alunos que ficam aguardando o ônibus da zona rural. E nós temos também professora pedagoga num projeto da sala de recursos, tá? Então, não é que vocês, pedagogos, não têm como entrar no estado. Tem sim, tem várias vagas que o professor pedagogo pode atuar. Inclusive, também, a abertura de diversas salas do ensino fundamental 1, na maioria das escolas do estado, voltou a acontecer. Aqui na região de Miranda, por exemplo, a nossa escola tem desde o 5º ano, e nós temos salas em outras escolas que começam a partir do 3º aninho. Então, assim, tem chance sim. Alguém aqui é pedagogo? Coloca para mim no chat. Se vocês são pedagogos, eu faria sim a prova, mesmo que você não pretende entrar início do ano que vem, mas essa prova do estado, ela vale por mais tempo, não é só para 1 ano, né? Geralmente é para 2 anos ou mais. A Marileide, por exemplo, que está aqui, nossa mentorada, ela é professora pedagoga e atua no estado, tá? Então, pessoal, sejam bem-vindos. Qual que é a maior dúvida de vocês? Alguém quer falar aqui, antes de eu abrir os slides? Qual que está o maior receio ou a maior vontade de vocês? Quem que quer ser concursado, né? É tão bom ser concursado. A gente tem que aproveitar ano que vem é um ano político, né, gente? Então tem uma chance muito grande de ter concursos na maioria dos estados e municípios, e a PND vem aí novamente, né? Nós vamos ter PND em 2026. Pode falar, Simone. Oi, Érica, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu só te perguntar, minha dúvida é a seguinte: foi ventilado? Vocês conseguiram ter acesso à informação em quem vai elaborar a prova? Eu estive conversando com uma amiga que trabalha no estado, ela me falou em Fundação Getúlio Vargas. Será? Do processo seletivo. Só isso. Simone, eu não tive informação ainda, não vou falar para você que eu tive. Os últimos anos, quais foram as bancas? A FAPEC ou a Avalia, né? Porém, se eu tiver alguma informação essa semana, como eu estava doente, eu quase não fui na escola, eu não tive muito contato com as minhas superioras esta semana. Mas eu acho difícil, eu acho difícil. Eu acho que é só se realmente alguma dessas bancas que já tem o costume de pegar esse processo seletivo não atendeu de alguma forma algum quesito que o governo gostaria. Mas vamos nos preparar independente, né? O que há de conversa, aqui até a Michelle está perguntando, é que provavelmente vai ser no dia 30 de novembro, tá? A prova. A previsão, já saiu uma previsão de data. Isso, uma previsão de data, dia 30 de novembro. E por quê? Aí vocês falam assim para mim, nossa, mas está muito próximo. Gente, os 2 últimos editais, eles foram assim, tá? 15 dias, foi as inscrições e a prova em 15 dias. Se eu não me engano, não teve taxa de inscrição e eles simplesmente lançaram em 15 dias era a prova, tá? E cai bastante conteúdo específico também. O conteúdo específico de biologia no último ano estava assim, olha, bem abençoado, para não falar outra palavra.
Então, porque assim, gente, não basta você passar. Por que a gente até tem essa logo na Atualiza? Ser aprovado e aprovado acima da média. Porque senão acaba você ficando com turmas que talvez você não gosta de atuar, não tem costume. Eu, Érica, por exemplo, eu gosto de trabalhar com adolescente. E aí, às vezes, se eu passo na lista lá embaixo, pode ser que eu só fique para mim, só sobe para mim turmas do 6º ano, por exemplo, do 7º ano, que a maioria dos professores não tem hábito de atuar, entendeu? Na minha área da biologia. Então, quando você passa e você passa bem classificado, mesmo que não seja num concurso, você tem a chance de ter, talvez, a ação numa sala de aula que você goste mais, né? Num público que você goste mais, tá bom? Mas vamos nos preparando. Acredito que muito forte ser dia 30, tá? Se for para ser dia 30, lá pelo dia 15 é que vai sair o concurso ali. Dia 15 é num sábado, lá pelo dia 14 ou dia 17, ou talvez essa segunda, dia 10, já saia alguma coisa. Se não, as próximas datas prováveis, pode ser ali em dezembro, dia 21, dia 14, 14 de dezembro, uma boa data também. Se for janeiro, melhor ainda, né? Aí dá mais tempo da gente atuar. Quem tiver com caderno aí, antes de eu... Gente, no curso a gente vai ter muito material, tá? Só de aula da Rúbia, que ela já deixou gravada para vocês, são 11 aulas de resoluções. É muita resolução mesmo no estado. Quem já trabalha no Estado é uma coisa, talvez vocês já conhecem o dia a dia, mas para quem não atua no Estado, talvez, né, você tenha um pouco de dificuldade. E as professoras Francis e Ana Lúcia, elas vão trabalhar mais especificamente as legislações de aqui da UAM, tá? Mas tudo que eu ensinar aqui tem base na BNCC e na LDB também, então não foge do que vocês vão ter que trabalhar na formação geral docente, tá? Peguem o caderno aí, fazendo favor. Pessoal, um dos conteúdos que talvez mais vai ser cobrado é a educação profissional, que eu vou trabalhar mais fortemente numa próxima aula, que eu vou trazer uma convidada aqui, uma mentorada, que é a Cíntia, para falar com a gente sobre a educação profissional, tá? Toda reunião que eu vou do Estado, ultimamente, tem falado sobre a educação profissional, a importância da educação profissional no Estado, tá? É a grande frente do governo atual é a educação profissional. Então, vocês já anotem sobre isso para vocês irem dando uma lida, tá? A próxima aula minha aberta vai ser sobre educação profissional. Um outro conteúdo que vai ser cobrado também, com certeza, é o uso das inteligências artificiais. Este ano, só da formação continuada, foram 3 formações continuadas voltadas para inteligência artificial. Eles querem fortemente que os professores utilizem inteligência artificial em todas as disciplinas. Inclusive, nós estamos nas escolas em tempo integral com uma disciplina chamada Tecnologia Digital, que trabalha todo o ensino fundamental, tá? Então, é uma coisa forte para cair na formação geral docente das legislações do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, já vou passar essa tarefinha para vocês, lerem sobre educação profissional e também sobre o uso de inteligência artificial na educação. Com certeza vão ser 2 conteúdos cobrados na prova do Estado, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Isso. Pessoal, eu coloquei aqui as últimas atualizações de alguns conteúdos. Como eu disse, tem muita resolução no Estado. Algumas, para quem adquiriu o curso, tanto para Aquidauana quanto para o Mato Grosso do Sul em si, tem um módulo só de
aulas sobre o Mato Grosso do Sul que estão vigentes ainda. Inclusive, o Plano Estadual de Educação terminava ano passado, 2024. Ele foi estendido para 2025, por isso nós não gravamos novas aulas sobre o Plano Estadual de Educação. Eles estão organizando um novo plano que vai entrar em vigência em 2026 e vai provavelmente até 2035, tá? Então, ó, nós temos as principais resoluções do Estado que foram organizadas agora. Para quem atua nas escolas do Estado, já estão cansados de conhecer essas resoluções. Para quem aqui, não sei se tem algum coordenador de escola aqui, a gente já trabalha isso todos os bimestres, tá? A primeira resolução é a resolução número 4.244, de 20 de março de 2024, que é a política de formação continuada dos profissionais de educação do Estado do Mato Grosso do Sul, tá? Da rede estadual de ensino. Pessoal, o que acontece? Essa resolução traz mais clareza ainda de como devem funcionar as formações continuadas. Quem aqui atua no Estado sabe que nós estamos em constante formação continuada. Não tem um professor que não tenha a chance de fazer formação continuada no Estado. O professor do Estado que quiser fazer formação o ano inteiro, ele tem a chance de fazer formações o ano todo. Inclusive, capacitação para ser coordenador, mesmo sendo professor convocado, vocês sabiam disso? Que mesmo você como professor convocado, você pode fazer formação para ser coordenador escolar. Na falta de um professor efetivo na coordenação pedagógica, eles podem contratar um professor convocado, desde que ele tenha passado por uma formação sobre como e quais são as funções de um coordenador pedagógico, que tudo isso é fornecido pela sede do Estado do Mato Grosso do Sul, pela Secretaria Estadual de Educação, tá? Então, quem aqui já viu o calendário do Estado, vai ver que no calendário do Estado tem sempre já, em cada bimestre, início de cada bimestre, tem 2 dias de formação continuada. Então, assim, acabou o bimestre, a gente vai ter o conselho de classe, logo em seguida nós vamos ter a formação continuada. Alguém aqui que está aqui na aula, dá aula no Estado, é atuante como professor do Estado? Então, vocês vão ver que nesses dias os alunos recebem APC, né? A Joelma faz parte. Recebem APC, e isso, gente, muitas vezes, a gente que é da coordenação, às vezes o professor em sala de aula não ouve falar, mas nós da coordenação pedagógica, a gente recebe inúmeras ligações dos pais reclamando, nossa, mas por que não vai ter aula de novo? Alguma coisa assim, né? Ou o pessoal da cidade falando, nossa, mas não tem aula de novo para o meu filho. O que acontece? Tudo isso está previsto nos 200 dias letivos, tá? E é muito importante o professor estar se atualizando. Antes, às vezes, essas formações eram ditas nos sábados letivos, era bem corrido. Agora não, gente, vem no material totalmente organizado, vem no material bem organizado, por eixos, por área de conhecimento. Tem um material que é só da educação especial, tem outro material que é só do ensino médio, tem outro material que é só do ensino fundamental. A coordenação e a direção aplicam esse material, que vem em conjunto, inclusive, com a equipe administrativa. Se isso cair na sua prova, você já sabe, tá? Vem em conjunto com a equipe administrativa. Então, vamos supor que essa formação continuada, ela veio com o tema leitura e escrita para a escola. Esse ano teve no segundo bimestre, se eu não me engano. Tanto a equipe docente quanto a equipe administrativa estavam estudando estratégias para leitura e escrita na escola. Tá, gente? Então, é um conteúdo que toda a escola fala. É falado com os pais e responsáveis, é falado com a equipe administrativa, que engloba as merendeiras, as agentes de limpeza, os agentes de limpeza, a equipe da secretaria, toda a equipe administrativa e equipe docente, tá? Inclusive o Grêmio Estudantil. Então, se cair alguma coisa disso, de formação continuada nos profissionais da educação, ela envolve a formação para toda a equipe da escola, tá?
tem o objetivo de promover o desenvolvimento profissional, garantindo o direito de todos à aprendizagem de qualidade. A obrigatoriedade, ela é obrigatória e deve integrar o planejamento escolar anual. Então, assim que sai o planejamento, o cronograma do ano, já vem lá as datas previamente em que esses alunos estarão em casa, com APCs, né, com essas apostilas que são enviadas para eles, e os professores estarão na escola no tempo determinado para estudarem estratégias, estudarem a fundo conteúdos que são pertinentes à educação naquele ano, tá? Inclusive, gente, esse do terceiro bimestre, quarto bimestre, veio muito sobre tipos de avaliação, avaliação formativa, sobre o SAEB, as avaliações externas, tá? A carga horária prevê 1/3 da carga horária semanal do docente para estudos e atividades formativas também. O que é essa carga horária aqui? Nas escolas do estado, os professores, eles têm também um momento para eles estudarem por área de conhecimento. Quem aqui é professor da escola estadual sabe, principalmente nas escolas integrais e nas escolas regulares também, há um momento em que os professores por área, eles se encontram para estudar, tá? Então, além desses dias de formação continuada no calendário, que é ali que antecede o início do bimestre, nós temos também na semana, um horário em que os professores, por área de conhecimento, se encontram com seu coordenador de área. Tem escolas que têm coordenador de área das 4 áreas de conhecimento. Na nossa escola, por exemplo, que é a escola em tempo integral, nós temos coordenador de área de matemática, de ciências da natureza, ciências humanas e de linguagens, além dos coordenadores pedagógicos, tá? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Tá claro? Olha só, nas escolas do estado, há um momento por semana, por semana, toda semana há um momento no horário dos professores, em que, por área de conhecimento, eles se encontram para estudar, para fazer formações por área. Além daquela formação que eu disse que é no início de cada bimestre, nós temos o estudo por área de conhecimento. Em algumas escolas de tempo parcial, há somente coordenador da área de linguagens e da área de matemática. Agora, na maioria das escolas de tempo integral, nós temos os 4 coordenadores. Então, por exemplo, na nossa escola, que é escola em tempo integral e que atende alunos do 6º ao ensino médio, nós temos coordenador de linguagens, de humanas, de biológicas e de matemática. Então, cada dia da semana, uma equipe se reúne também para estudar junto com seu coordenador de área e junto com seu coordenador pedagógico ou o direção escolar. Às vezes, alguns ajustes da escola, alguma coisa que querem estudar junto, eles estudam junto com a equipe gestora também, tá bom? Até aí, tudo bem, galera? Vocês estão conseguindo me entender? Porque, às vezes, alguém aqui que não trabalha em escola de estado pode ficar um pouco complicado entender essa dinâmica, tá? Então, é previsto em lei, tá? Se algum pai vem reclamar, ele já sabe que desde quando sai o calendário escolar, já é previsto em lei que a carga horária de formação continuada. O professor, ele não é só obrigado a isso, é uma coisa muito bacana, gente, é um momento de troca entre os professores, é um momento que a coordenação fica sabendo de ajustes que pode ser feito em sala de aula, da dor daquele professor também, que às vezes não está conseguindo alcançar o aluno, ou que os alunos também não estão conseguindo desenvolver por algum motivo. É um momento que é usado para elaborar projetos na escola. Então, é um momento muito rico, tá? E a coordenação é a CEFOR que manda esses conteúdos. Vem super organizado, tá, gente? Não tem o que falar. Vem até os slides prontos na questão da formação continuada por bimestre, tá? Essas por semana junto ao coordenador pedagógico, coordenador de área, que decidem os conteúdos que vão ser trabalhados. Mas tudo em consonância com aquilo que foi falado no início do bimestre, tá bom?
As formações podem ocorrer presencialmente ou à distância, dependendo. Por exemplo, nós temos uma reunião que a gente faz de alinhamento com a nossa, a gente chama de madrinha da escola, que é com a nossa regional, que às vezes tem que acontecer de forma síncrona, né, pelo celular, por conta que às vezes a gente está numa cidade, eles estão em outra. Também há uma parte de formação junto com a equipe de psicólogos da sede. E aí, às vezes elas não podem estar aqui, ou assistentes sociais, e aí a gente trabalha também pelo computador, né, com reuniões pelo Meet ou por outro meio de comunicação, tá? Cada escola deve elaborar um plano de formação em serviço, articulado ao PPP e ao PRA, né, que é o Plano de Recomposição de Aprendizagens do Mato Grosso do Sul. Por exemplo, o nosso PPP, ele traz que tem que ter tantas avaliações escritas e outros tipos de avaliação formativa durante o bimestre. É nessas reuniões de alinhamento que a coordenação e os professores vão detalhar isso melhor, de forma em conjunto, tá? E é ali também, como eu disse, que nascem projetos interdisciplinares, transdisciplinares, tá bom? Essa resolução consolida a valorização docente como política pública permanente. O professor não é apenas um espectador, não é mais espectador da sua própria formação. Ele é parte do planejamento estratégico da escola. Uma coisa que eu gosto muito é que eles colocam a parte de avaliação e de sugestões, né, de temas. Por muito tempo eu colocava lá, assim, como sugestão, falar da educação especial, falar da educação especial. E hoje em dia vem detalhado sobre a educação especial também. A formação é contínua, obrigatória e vinculada ao impacto na aprendizagem, tá? Então, qual é essa resolução? Vamos anotar. Resolução 4.244, de 20 de março de 2024, Política de Formação Continuada, tá? E ela é regulamentada na Lei Estadual 6.026 de 2022, que institui a Política Estadual de Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica do Mato Grosso do Sul. Até aqui tudo bem, gente? Bem-vindos os alunos que estão chegando aí, tá? Que chegaram depois, eu sou a professora Érica, e nós estamos trabalhando alguns conteúdos que são do estado do Mato Grosso do Sul, mas que também podem ser cobrados no seu município, tá? Que são em consonância com a LDB, com a BNCC, com o ECA. Pessoal, a outra resolução que nós vamos trabalhar é a resolução 4.336 e 4.344, que fala sobre a busca ativa, compensação de ausência e transferência ex officio. Vocês já ouviram falar disso? Já aconteceu em alguma escola de vocês? Alguém sabe me dizer o que é? Eu estou tomando meu tereré aqui enquanto dou aula. Alguém já ouviu falar sobre a questão da busca ativa? Alguém sabe me explicar o que é? Pessoal, aqui não é um monólogo, tá? Vocês podem atuar junto comigo na aula, tá bom? Até porque às vezes eu esqueço alguma coisa, vocês podem complementar. Todos nós somos educadores. Então, vocês podem complementar. Olha, Érica, já aconteceu na minha escola, aconteceu assim, assim, assado. Quem fez a PND aqui viu que a PND foi muito voltada sobre as metodologias de ensino e aprendizagem nas escolas. Não foi assim que foi cobrado, gente? Foi muito sobre o chão da escola, não é? Então, é muito bom a gente discutir sobre essas resoluções, principalmente para quem já viu uma dessas resoluções sendo aplicadas, tá? Pessoal, é a escola que o aluno está matriculado. Isso mesmo, Deise. Quando o estudante não comparece na instituição, é a escola que o aluno está matriculado que realiza busca ativa? Sim. Olha só,
Pessoal, então, na buscativa é o seguinte, nós temos diversos alunos que faltam aula, né? Então, na escola, gente, isso aqui foi, olha, quando essas resoluções saíram, tinha já saído essa da buscativa, e depois veio a de compensação de falta, de ausência, que gerou muita discussão, muita. Vocês imaginam, quando chega uma resolução escrito compensação de ausência, o que o professor já imagina? Fala para mim. O professor fala, agora a gente quer passar os alunos de qualquer forma. Quando o aluno descobrir isso, imagina o que vai acontecer quando o aluno descobrir, né, que ele pode faltar e depois ter compensação de ausência? Vocês já imaginaram quando chegou essa resolução para as escolas? Então, o que acontece? A busca ativa, ela é justamente o que vocês falaram. Nós fazemos a busca ativa, primeiro, o Estado está batendo em cima, que é para o professor fazer o diário diariamente. Diário, já vem o nome escrito, diário. Diário é diariamente. Só que muita gente, muitos educadores, tinham ou têm o hábito de fazer o diário só lá no final do bimestre. Então, o Estado criou até mesmo um aplicativo chamado EducaMS, em que quando esse professor ele faz a chamada na sala de aula com esse aplicativo, ele já na hora, né? Aliás, naquele final de semana, geralmente no sábado, deixa eu só colocar aqui para carregar no computador. No sábado, já chega a notificação para os pais. Olha, fulano teve tantas faltas, né? E aí o pai já fica sabendo que aquele aluno não estava vindo na escola. Às vezes o pai sabia, né? Às vezes era por um motivo de saúde, acabou não pegando o atestado, às vezes era por uma viagem, mas às vezes acontece do aluno fugir. Está falando que está indo para a escola e está indo fazer outra coisa, está indo brincar, namorar e por aí vai. Então, o que acontece? Nós temos que ver, quanto coordenação pedagógica, principalmente, equipe gestora da escola, verificar junto aos professores, lembra que eu falei agorinha dessa reunião por semana que tem? Ali os professores já sinalizam os coordenadores, olha, o João está faltando faz 3 dias, essa semana o João não veio, a Kathleen, né? A Kathleen já faz 8 dias que não vem, não me entregou nada, não fez avaliação comigo, e aí como que nós vamos fazer? Então, a equipe gestora da escola tem que entrar em contato com essa família, em diferentes horários, gravem isso, em diferentes horários. Não adianta a coordenadora Érica falar assim, mas eu liguei para esse aluno. Tá, vou lá, liguei, mas você ligou que horas? É de manhã só. Depois esse pai pode falar assim, mas eu não atendi porque eu estava no meu serviço. Então, a equipe gestora da escola tem que ligar de manhã, tem que ligar de tarde, tem que ligar de noite, tem que mandar mensagem, tá? E até mesmo, talvez, tentar outros meios de comunicação, né? E visitar o aluno, alguma coisa assim, como a gente fez esse ano com algumas alunas, tá? Então, tem que tentar contato, principalmente por telefone, em mais de um momento do dia. Nós temos que anotar que horas que foi feito isso, então a gente tem até uma tabelinha lá. E hoje, o Estado tem um sistema chamado SBAE, que integra, tá? Em conjunto, a sede. Então, assim, as faltas que acontecem na escola Carmelita aqui em Miranda, por exemplo, na hora que esse aluno, que é lançada a falta para esse aluno, Campo Grande já sabe, a Aquidauana, que é a nossa regional, já sabe, e quando a gente coloca no sistema SBAE, gente, esse aluno, quando é lançado essas faltas, ele está com 10% de falta, ele já fica lá em amarelo. É um sistema automático, é fantástico esse sistema, gente. A gente já fica em alerta. E daí a gente já chama os alunos para conversar. Fulano, você está chegando atrasado. Porque tem aluno que não é porque faltou o dia todo. Às vezes é o aluno que fica pedindo para ir embora.
Às vezes é o aluno que chegou atrasado no primeiro tempo de aula, e aí o professor já tinha feito a chamada, e isso vai acumulando. Se esse aluno estuda numa escola integral, gente, ele tem 8 faltas no dia. Um dia que ele falta, são 8 faltas. Se ele faltou uma semana, são 40 faltas, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Quando atingir 10% de falta mensal injustificada, porque quando ele leva o atestado, a secretaria já coloca no sistema, e o sistema mesmo já coloca aquele tracinho automaticamente. Quem aqui é da época do diário, né? Que tinha que ser feito tudo à mão, gente, agora é tudo integrado. Esse sistema chamado SBAI é um sistema em que a secretaria da escola, junto com a coordenação e a direção vai acompanhar o desenvolvimento desse aluno, as faltas dele, e vai lançar tudo no sistema SBAI, também no outro sistema chamado SNOI, situações que acontecem na escola, como a questão da busca ativa e outras situações que depois eu falo com vocês. Aqui no SBAI vai também a ata constando tudo que a gente tentou com esse aluno. Então, por exemplo, gente, isso aqui vocês sabem, tem diversos casos, né? É caso de aluna que não está mais morando com os pais, que mora com a avó, que a avó não sabe nem onde que está namorando, está morando com o namorado, começa a faltar a escola, aí a gente tem que fazer a ata. A fulana, né, tentamos contato com a família não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e a aluna não se encontra, porque aí não é mais caso da escola, não é mais a diretora, a coordenadora que tem que tomar conta e descobrir o que está acontecendo, ir lá na casa verificar por que essa menina não está mais morando com a mãe, com o pai, com a avó, com a tia. Quem vai tomar conta disso é o Conselho Tutelar junto com o Ministério Público. Então, assim, quando esse aluno atinge 30% das faltas, que numa escola integral não é muita falta, gente, o que acontece? O Conselho Tutelar já tem que ser acionado, tá? E quando a gente não aciona, a nossa regional fica mandando mensagem para nós, fica conversando sobre isso. Então, pega no pé mesmo, porque agora é tudo transparente. Tudo que acontece aqui em Miranda, a nossa regional de Aquidauana fica sabendo, e a sede em Campo Grande fica sabendo também. Então, a nossa madrinha da escola pergunta, por que que a fulana não está indo na escola? Vocês já sabem o motivo, vocês tentaram contato, e aí a gente encaminha no SBAI todos os contatos que a gente tentou, se a família deu feedback ou não, e aí, para quem que a gente vai? A gente leva essa ata em mãos no Conselho Tutelar, fica registrado no sistema e também no Ministério Público Estadual, tá? Até aqui tudo bem? Então, isso aqui é a questão de faltas. O aluno começou a faltar, tem 10% de falta, a gente já chama ele para conversar. Continuou faltando, não adiantou a conversa. Por exemplo, nós estávamos com um aluno, para vocês terem noção, que ele provavelmente ele tem alguma questão de autismo, que ainda não foi terminado esse processo aí, tá? A família ainda tem uma questão de resistência ali, e ainda está nessa investigação. Tá. Esse aluno, ele saía para vir para a escola, e ele é praticamente não verbal, ele fala muito pouco, poucas coisas. A mãe saía mais cedo para trabalhar, ele saía para vir para a escola e ele arrebentava o chinelo dele. Ele vinha de uniforme e ele se escondia atrás do poste, esperava bater o sinal, voltava para casa. E como a mãe trabalha o dia inteiro, a mãe também trabalha no lugar longe o dia inteiro, a mãe não sabia, a gente achando também que a mãe sabia que ele estava faltando, e a mãe, nós temos um público na escola que eu trabalho, que a maioria é família carente. Então, muitas vezes, eles trocam muito o telefone, trocam muito o chip, tá? E a gente não consegue, geralmente, os contatos. Até a gente conseguir esse contato, esse menino já tinha faltado uns 5, 6 dias. Porque 3 dias ali faltando, a gente já fica em alerta, e aí começamos a tentar entrar em contato, e ninguém tem o telefone, vai daqui, vai dali, e a família nem sabia que ele não estava indo para a escola. E isso tirando os que falam que já foram dispensados, né? Tem uns alunos que mentem também. Então, a gente teve uma mãe que ligou e falou assim, não, é que meu filho falou que já tinha sido dispensado, guri de 7º ano, porque ele já passou no 3º bimestre. Não, mãe, ele tem que continuar vindo, ele tem que fazer prova,
né? Se ele tirar nota baixa, ele tem que fazer o recuperar para avançar. Então, assim, os alunos também, às vezes, eles contam algumas coisas em casa que não são verdades, né? E aí a escola tem que ficar de olho e tem que ficar ligando, tá? Aí vai ser um trabalho junto com a equipe da secretaria também da escola, de ir atrás desse telefone e tudo mais, tá bom? O que que é a compensação de ausência? Essa daqui foi a que mais teve um- um- uma discussão nas escolas, né, quando apareceu essa resolução para nós, que foi a questão da compensação de ausência. Ela é permitida nos 3 primeiros bimestres e consiste em atividades pedagógicas individualizadas e registradas no SGDE, que é o Sistema, de Digitação de Dados lá da sede. Gente, é assim, vamos supor que um aluno faltou muito. Por exemplo, eu vou falar um caso para vocês. Nós tínhamos uma aluna, nós temos uma aluna que ela passa muito mal com questões neurológicas. E não sei por que motivo, os médicos não davam, como que fala? Atestado contínuo para essa menina. Ela passava mal dia sim, dia não na escola com convulsão. Só para vocês terem uma noção da questão de compensação de ausência. E aí, ela tinha, às vezes, o atestado só do dia que ela foi no médico. E o médico, como o neurologista quase não tem no interior, era difícil vir no interior, né? Ela não tinha um atestado contínuo para ela ficar em casa e receber as APCs, atividade pedagógica em casa. Então, essa menina ficou com muitas faltas, porque ela toma muito medicação, ela passa mal, a família mora longe. E aí, o que? Ela entrou na compensação de ausência. Esse material já vem prontinho da sede, é enviado pela família para essa criança fazer em casa. E aí, o que acontece? Se a criança fizer desenvolver, e aí ela obtiver uma boa nota naqueles exercícios, nas atividades que são enviadas para ela gera uma aprovação, uma aprendizagem comprovada, é uma recomposição de aprendizagem. As faltas dela vão ser como se fossem justificadas, elas não são anuladas. Fica lá no sistema, mas isso não a reprovará. Essa compensação de ausência tem que acontecer no primeiro, no segundo ou no terceiro bimestre, tá? Não pode ser no quarto bimestre, tá? Então, essa compensação de ausência acontece nos 3 primeiros bimestres. Então, por exemplo, a gente teve uma outra situação de um aluno que ele estava faltando porque a mãe viaja muito, deixava ele em casa, o padrasto não se dá bem com ele, e aí ele resolveu que ele não queria estudar mais, né? Então, são em casos assim, que o aluno tem muita falta, que às vezes mudou, que às vezes por questões de família, de briga familiar, esse aluno ficou ali no meio, não conseguia vir para a escola, ou por motivos de transporte público, esse aluno entra na compensação de ausência. Ele vai receber um material que a sede já deixa prontinho, e aí ele faz esse material. Se ele responder tudo, tiver boas notas naquele material, naquela apostila, essa falta ela é justificada, ela não é anulada, mas também esse aluno não vai ser prejudicado em questão de reprovação, tá? E o que é a transferência ex officio? Ela ocorre 30 dias após a notificação ao Conselho Tutelar, garantindo vaga automática em outra escola da rede estadual de ensino. Então, nós tivemos um caso de uma aluna que completou. Eu falo de vários casos, gente, porque eu sou coordenadora. Então, assim, só para ilustrar melhor para vocês. Então, nós tivemos um caso, já te respondo, Nadiane. Nós tivemos um caso de uma aluna que ela simplesmente desistiu de estudar e quis ir embora morar numa fazenda. A gente entra em contato, a família tenta e tal, manda para o Conselho Tutelar. Se não houve uma devolutiva sobre esse caso, se a gente não conseguiu mais alcançar a escola, por exemplo, ainda mais em ano de SAEB, em que qualquer ausência escolar, isso é refletido na nota da escola. Então, o que a escola pode fazer? Uma transferência ex officio
já que ninguém da família vem atrás, né? A gente não consegue contato, vamos supor, todo mundo mudou telefone, mudaram de endereço, a gente não consegue falar com essa família. Pode ser feita uma transferência ex officio, tá? Pela Secretaria da Escola, sem que tenha a assinatura e tudo mais da família. Tá aí tudo bem? Deixa eu ver a pergunta aqui da Nadia. O critério para entrar nessa compensação de falta é feita pela direção escolar? Não necessariamente, também, mas o aluno que ele está ali já nos 30% de falta, ele pode já entrar na compensação de faltas. Vamos supor, Nadiane, que esse aluno, a gente aconteceu isso também lá, esse aluno, ele teve essas faltas lá em algum bimestre, só que depois ele retornou com afinco, era uma coisa bem pontual que aconteceu, e ele não tem risco mais de reprovação. Por exemplo, ele no quarto bimestre, terceiro e quarto bimestre, ele está super integrado na escola, ele voltou para a escola e isso não vai fazer muita diferença mais. Ele não precisa fazer a compensação de falta, sabe por quê? A compensação de falta, ela é bem complicadinha em alguns termos que eu acredito que não vai cair na prova de vocês, tá? Mas, eu acho que vocês têm que só saber a questão da compensação de falta, mas tem alguns critérios, como, por exemplo, a questão da nota desse aluno. Se eu não me engano, ele pode ficar no máximo com a média 6. Então, vamos supor que era um aluno que faltou bastante por viajar bastante na época de festa. Nós temos vários alunos que têm o caso, assim, tem guarda compartilhada e o pai ou a mãe mora em outro estado, outro município. E aí, o que acontece? Se eu não me engano, essa compensação de falta, essa atividade pedagógica individualizada, ela pode ter no máximo nota 6. É igual o RAV, que pode ser no máximo 6, entendeu? Então, vamos supor que era uma aluna boa, que ela faltou por outros motivos, e que ela não é uma aluna 6, é uma aluna 8, 9, mas por algum motivo, por exemplo, às vezes a mãe está com câncer, não tem ninguém para acompanhar. Nós temos vários alunos assim, vários, que a família tem alguém doente e o aluno falta para acompanhar o familiar que está doente, tá? Nós temos alunos, por exemplo, que é ele que resolve tudo para a família inteira, né? Então, vamos supor, é dia de pagamento, ele falta para ir no banco com a avó, com a tia, e aí ele vai acumulando falta. Se lá no final do ano ele juntou esses 30% de falta, mas não vai prejudicar ele, não tem perigo dele ser reprovado, fica a critério da escola aplicar para ele ou não, porque senão vai baixar a média dele. A média de nota, tá? Ele vai continuar com essa falta, mas a média de nota. Então, fica, sim, às vezes, critério da escola, mas é direito do aluno. Só que, às vezes, é preferível não aplicar para alguns alunos, porque esse aluno, ele pode ser prejudicado na questão de nota. Tudo bem? Só um pouquinho. Você respondeu? Então, ó, dica de prova, a compensação de ausência não elimina faltas, mas evita prejuízo na aprendizagem e na progressão escolar, tá? Alguma dúvida? Eu tirei a sua dúvida, Nadiane? Então tá. Pessoal, aqui eu vou só passar para vocês, tá? Quem vai falar melhor desse assunto depois vai ser a professora Rúbia, vai ter uma aula só sobre a sala de apoio pedagógico, tá? É a resolução 4.364, de 30 de dezembro de 2024, que é a sala de apoio pedagógico voltada a estudantes com defasagem de aprendizagem diagnosticadas, tá? Então, essa sala de apoio pedagógico, ela vai acontecer também nas escolas do Estado, em que esse professor vai elaborar um plano individualizado, né, do PEI de cada aluno, tem articulação com o PRA do MS, com plano de recomposição de aprendizagem e com o coordenador pedagógico. Esse professor dessa sala de apoio, ele fica em constante contato com o professor e o coordenador pedagógico, ele participa dessas reuniões que eu falei para vocês, de área de conhecimento também, tá?
e o foco na recomposição de aprendizagens essenciais, com base nos resultados das avaliações diagnósticas, tá? E principalmente no RAV desse aluno, que é o recuperar para avançar. Registre o horário também, né, no turno regular da aula, geralmente que ele participa, tá bom, pessoal? Nós, na escola que eu atuo, é a primeira vez que nós temos essa sala de apoio pedagógico na nossa escola. É novo. Aqui na minha cidade tinha uma cultura do pessoal matricular mais os alunos com laudo em uma específica escola, né? Então, é novo para nós também. Nós estamos aprendendo bastante coisa. Eu queria até ver se a Simone Parducci estava aqui, que é uma das professoras que atuam nessa sala de apoio pedagógico, mas eu vou deixar ela para ela falar no dia que a gente tiver essa aula específica para educação especial inclusiva, junto com a professora Rúbia, tá? A sala de apoio pedagógico é parte integrante do currículo escolar e não uma atividade extracurricular. Esse aluno é parte, o professor ele vai trabalhar junto ao planejamento do professor sala de aula, tá? Quem aqui é da educação especial, gente? Alguém aqui é da educação especial? Gente, tá calor aqui na minha cidade, tá tempinho de chuva, mas ao mesmo tempo tá quente aqui também. Olha só, olha que tanto de gente, que bacana. Vamos preparar um material bem bacana, então. Vocês conhecem já a professora Rúbia? A Maria do Socorro, 20 anos de APAE, a Valquíria Martinez também, a Nadiane também. Então, bastante gente da educação especial. Gente, façam a prova do Estado para educação especial, que vai ter vaga 40 horas para vocês, hein? Alguém aqui nunca trabalhou no Estado, gente? É a primeira vez? E o que é legal é que você pode pôr para outra cidade, né? Simone, vamos trabalhar então, hein? Simone já tem cara de coordenadora pedagógica já do Estado já. Olha só, a resolução SED 4.386, de 31 de janeiro, é o organizador curricular do ensino fundamental e médio. Gente, todo esse material que vocês quiserem ver, eu tenho todo esse material para vocês. Quem está no grupo de dicas, eu já pus as últimas provas do estado por área lá para vocês verem. Vou mandar lá no curso também, no grupo, para quem quiser, as resoluções para vocês lerem, que são documentos oficiais, não é nada escondido, são documentos oficiais, tá? Então, é legal vocês verem. Gente, o organizador é enorme, enorme, não precisa vocês decorarem nada, é só vocês entenderem. Todo ano ele vem com alterações. Olha, eu sou suspeita para falar. Eu sou fãzaça da Sefor. Eu acho lindo o formato que eles colocam. É muito bem elaborado. Gente, eu não posso mentir para vocês. De todos os estados que eu conheço, uma das melhores áreas de formação, de organização curricular, é do nosso estado. A gente está de parabéns. A SED, Secretaria de Estado de Educação, está realmente de parabéns. Para quem conhece o material, sabe que o organizador vem tudo certinho. Às vezes vem uma outra dúvida em conteúdos de áreas afins, que às vezes demora um pouquinho mais para ficar pronto. Mas até mesmo o caderno, gente, de MS mais aprendizagem agora, para o SAEB, para o SAEMES, fantástico. A equipe de formação, fantástico. Alguém de vocês viu o caderno que foi elaborado? Parece uma apostila dessas que a gente paga no Positivo, nas escolas particulares. Então, assim, não tenho o que reclamar da organização curricular do ensino fundamental e médio, tá? O que talvez, né, tenha que ter uma integração é nessa reforma do ensino médio mesmo, mas que é algo que vem do Ministério da Educação, né, que não é algo do Mato Grosso do Sul em si, que é essa reorganização de carga horária do ensino médio, que eu não concordo muito, né, que eu acredito que a gente tem que voltar até a base comum maior ali, né, na carga horária do ensino médio, principalmente.
Mas, dentro do possível, o que é cobrado, gente, é perfeito. Quem conhece o organizador curricular do Fundamental e Médio sabe o que eu estou falando. Não estou puxando o saco, não. É que é muito bom mesmo. Então, ele define, dá um direcionamento. Quem lembra, aqui há uns 10 anos atrás, era um referencial pequenininho assim, né, que tinha em várias escolas, e a gente olhava meio por ali só o tema. E, gente, hoje em dia, você que vai ser professor, em nome de Jesus aí, professor do Estado, logo, logo efetivo, vocês vão ver que até mesmo no planejamento de vocês vem tudo integrado. Então, tudo que tem no PDF de vocês, com o organizador curricular, vai ter também lá no seu planejamento. Planejamento também integrado com outros colegas da mesma área, tá, de conhecimento. Você consegue visualizar esses planejamentos lá, para você não ficar cuidando se o colega fez ou não o planejamento, mas para você ter uma noção do que ele está trabalhando na aula dele. E vem tudo integrado ao currículo, tá? Então, tudo que tem no seu currículo, no seu PDF que você vai receber, no seu drive que você vai receber pelo seu coordenador pedagógico, vai ter dentro do SGDE para você acessar lá nas suas aulas, entendeu? O planejamento é um outro assunto, mas o planejamento também não é mais diariamente, ele é feito bimestral, de uma forma mais abrangente, e depois você especifica no seu diário, tá? Então, os principais. Tá acabando, tá, gente? Não precisa brigar comigo, não. No sábado eu já vou deixar vocês descansarem. Os principais pontos é que ele é alinhado à BNCC e às escolas de autoria, né? Ele integra principalmente competências cognitivas e socioemocionais, reforça a interdisciplinaridade, como eu estou dizendo, o planejamento ele é feito em conjunto. Lá na sua área do SGDE, você vai ver os planejamentos dos colegas das áreas, por exemplo, todo mundo de linguagens tem lá na mesma área do SGDE o planejamento de arte, de educação física, de português, tá? Nós temos integrado também os itinerários formativos e o projeto de vida. Agora a gente não tem mais a matéria projeto de vida em si, mas o projeto de vida está integrado nas aulas também dos itinerários formativos desses alunos, que é a área de aprofundamento do aluno, tá? Todo o currículo do Mato Grosso do Sul, ele é organizado em vista principalmente desse aluno ser um protagonista. Eles querem que esse aluno seja crítico, seja protagonista do seu conhecimento, tá? Então, e trabalha muitas questões socioemocionais dos alunos, tá bom? Nós vamos ter a parte dos instrumentos de diagnóstico, eles vão pedir sempre para você fazer uma avaliação diagnóstica no início de cada bimestre, principalmente no início do ano, e as escolas devem assegurar a flexibilização curricular e personalização da aprendizagem conforme a sua realidade também. Claro, né, gente, que isso cabe ao PPP da escola, tá bom? Para a gente abranger melhor o organizador. O organizador, ele é o norteador do que a escola vai trabalhar, mas quem decide propriamente os conteúdos ali, o aprofundamento daquela área ou não, vai ser a partir dessa formação continuada que eu falei, que é na escola, junto ao coordenador diário pedagógico e ao PPP da escola. O currículo do MS consolida o modelo da escola da autoria, o aluno pensa, cria, age, protagoniza e é protagonista do próprio aprendizado. E aí, para a gente fechar, depois eu vou falar mais dos currículos, tá, gente, do MS. Fica tranquilo que isso aqui tem muito conteúdo. Nós vamos finalizar hoje com a questão da proibição do uso de aparelho eletrônico. Na próxima aula, eu vou trabalhar um pouco mais de currículo, vou falar também do uso de cigarro eletrônico, que está agora junto, né, uma resolução junto à Polícia Civil e Militar, tá, gente? Mas hoje a gente vai finalizar com a parte de proibição de aparelhos eletrônicos nas escolas. Todo mundo sabe que tem uma lei federal, né, sobre isso, sancionada também, se eu não me engano eu até esqueci de colocar aqui, mas foi início desse ano, final do ano passado,
que é uma lei federal sobre o uso de celular, e nós temos a resolução voltada, a partir dessa lei, voltada aqui para o Mato Grosso do Sul. Então, ela regulamenta a resolução 4.388, de 5 de fevereiro de 2025, ela regulamenta a proibição do uso de aparelhos eletrônicos pelos estudantes durante o horário escolar. Que realmente, né, gente, traz uma diferença no dia a dia da escola, né? Então, há uma proibição no uso geral de celulares, tablets, dispositivos eletrônicos, salvo com autorização pedagógica. Então, vamos supor assim, muitos professores, principalmente de língua estrangeira, usam o celular para atividades pedagógicas. Se tiver previsto no planejamento do professor, isso pode ser usado, tá? Então, a gente pede sempre que o professor fale para os alunos quando que ele vai usar, o porquê que ele vai usar, se possível avisar no grupo da sala, né, quando tem uma comunicação via WhatsApp, para que os pais saibam o porquê. Na nossa escola, tem alguns alunos que são proibidos de levar o celular pelos pais também. Então, a gente tem que usar sempre a sala de tecnologia para desenvolver atividades pedagógicas com o uso de tablet ou de celular, e o aluno que não possui celular, a gente usa os dispositivos da escola mesmo, né? Temos tablets, acho que são 3 tablets, temos uma tela digital enorme também, que eles podem usar para atividades pedagógicas, tá? Exceções, por exemplo, nós temos uma aluna com baixa visão, ela tem em vários momentos que usar um tablet para a gente aumentar a figura, a ilustração, um texto para ela, tá? Situações de emergência ou projetos pedagógicos previamente aprovados. Consequências, o descumprimento implica registro, advertência e recolhimento do aparelho. A gente recolhe e só entrega para quem assinou a matrícula. Porque às vezes fala assim, ai, meu primo que é maior de idade pode vir aqui buscar? Não, não pode. Ai, mas o meu irmão não sei o quê. Não, não pode. Tem que ser quem assinou a matrícula. Lá na nossa escola a gente faz assim. E aí, geralmente, com 1, 2 vezes no máximo, os alunos param de pegar no celular, tá? Principalmente porque a nossa escola é integral. Imagina na hora do almoço, gente, no intervalo do almoço. É bem desgastante. Então, a gente faz isso, pega de 1 ou 2 alunos, né? Quando a gente fala pega assim, não é a gente que toma o celular, não. A gente pede para o aluno ir lá na coordenação, professor do horário de prática de convivência e socialização, que é o horário de almoço, pede para o aluno levar, e aí a gente na coordenação e direção, geralmente quem fica com essa parte na minha escola é a diretora adjunta, ela que cuida dessa parte, e aí a gente coloca no saquinho, identificado, e avisa a família, e aí a família vem buscar depois esse celular, tá? Mas cada escola deve ter seu jeito ali de atuar. Promover a concentração, respeito e segurança digital. Eles têm que saber sobre questão de cyberbullying, né, sites perigosos. Tem muita criança que muda o comportamento quando está só assistindo o celular, né, que dorme no celular, a gente já percebe a diferença desse aluno em sala de aula. Mais do que proibir, a norma ensina sobre convivência, limites e uso responsável da tecnologia. A norma visa a segurança e a convivência pedagógica, não a punição disciplinar, tá? Ela é mais voltada para a questão de convivência do que de punição, tá bom? Na escola que vocês atuam, também há essa questão pedagógica voltada para o celular? Se vocês trabalham mais com os pequenos, né? Quem trabalha mais com os pequenos é difícil eles mexerem no celular. Geralmente, adolescente, ali a partir do 8º ano, eles gostam bastante, querem fazer dancinha de TikTok na hora do intervalo, né, gente? E aí, fechando, achei que era a última resolução. Tem um decreto aqui para a gente fechar e fazer um simulado, que é o decreto 16.398, de 13 de março de 2024, programa Raças e Etnias, que institui esse programa nas escolas e que deve ser trabalhado em 3 eixos: gestão escolar antirracista, currículo e PPP e educomunicação, uso de mídias e tecnologias na valorização das identidades,
principalmente agora, dia 20 de novembro, né, que é a questão da consciência negra, no Dia dos Povos Originários, 19 de abril ali também. Então, a gente trabalha bastante a questão indígena, a questão regional, questão afrodescendente, afro-brasileira, é bem bacana. Na minha escola, eu gosto que os nossos alunos, eles gostam de vestir a camisa sobre as etnias deles, sabe? O que eles se identificam, não tem vergonha de falar que ele é indígena ou que ele é negro, e temos os ruivinhos, e aí todo mundo sai ali, sabe? Eles adoram mostrar a cultura, né? Inclusive os alunos em questões religiosas também. A gente trabalha muito isso, né? Para não haver preconceito, racismo, bullying por essas questões, sejam raciais, de etnias, e também questões religiosas, tá? Então, isso tudo é previsto também a partir deste decreto 16.398, Programas de Raças e Etnias, tá? Então, e ele tem que estar alinhado ao PPP. Então, no nosso PPP, já vem descrito que na Semana dos Povos Originários a gente tem oficinas sobre isso, atuações sobre isso. O pessoal de Humanas trabalha muito esse conteúdo. Agora, na Semana da Consciência Negra, também a gente fala sobre a questão das etnias, das raças, tá? Então, é tudo previsto no PPP. Certifica as escolas que implementam práticas antirracistas e interculturais nesse programa. Envolve parcerias com universidades, movimentos sociais e órgãos públicos. É uma política de valorização das identidades e combate ao racismo estrutural no ambiente escolar, tá? A escola antirracista é um espaço de reconstrução social. O selo ERER é mais do que reconhecimento, é responsabilidade compartilhada com diversidade, tá? Pessoal, aí vamos fazer aqui rapidinho 5 questões, tá? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar? Tem bastante conteúdo, né, gente? E eu falo bastante porque eu vivo a escola estadual há muitos anos. Eu dou aula desde 18 anos na escola estadual. E de lá para cá a gente vê muitos avanços, né? E muita coisa ainda que pode melhorar. Pode falar, Simone? Érica, do outro processo seletivo que eu participei, eu fiz na área de pedagogia, né? Esse ano eu vou tentar em história. Sim. Normalmente, eles pedem alguma legislação específica por área? Olha, pode acontecer. Por exemplo, vamos olhar a do Avalia, na questão específica eu acho que não caiu, mas se eu não me engano, na época da FAPEC, tinha algumas questões que eles colocavam algo sim, tá? Se eu não me engano. Eu acho que nessa da Avalia caiu coisas específicas, mas não, por exemplo, assim, igual esse decreto que fala da questão das etnias e que poderia cair no seu conteúdo de história. Eu acho que não, acho que vai cair na formação geral docente. No seu específico, pode ser que cobre, sim, questões regionais, mas não específicas de resolução, sabe? Uma das partes que pode ser que cobre é a questão, sim, dos povos originários e do Dia da Consciência Negra, tá? Mas, por exemplo, geografia e histórias cai geralmente, sim, conteúdos do Mato Grosso do Sul em si. Por exemplo, não das resoluções, mas você saber Promoção do sobre a Estado, né? história, sobre a história e a geografia do Estado. Então, Sim, rios do Estado, questões culturais, quando fala, por exemplo, das apropriações culturais, então talvez aconteça assim. Mas não de resolução, eu acho difícil, por exemplo, essa resolução, o decreto cair lá no específico seu. Eu acho que no seu específico é legal você estudar, sim, sobre os povos originários, é legal, sim, a questão da consciência negra, tá? E a história do Mato Grosso do Sul em si, né? Também sim. mas é legal. E o que eu percebo nos 2 últimos processos seletivos é que às vezes eles pegam 1 ou 2 temas para Cristo, sabe? Quando pega 1 ou 2 temas que cai mais de uma pergunta sobre aquele tema no específico. Então, por exemplo, na minha área de biologia,
Caiu, acho que 4 perguntas de genética. Então, assim, eles não exploraram, tipo, se tinha 20 questões, eles não exploraram 20 questões de 20 conteúdos diferentes. Eles pegaram 1 ou 2 conteúdos com maior abrangência ali, para ir bem especificamente mesmo. Tá, obrigada. Uma pergunta que eu me lembro muito, sim, que caiu, era sobre educação especial, caiu para todos os professores também, acho que umas 2 questões de educação especial, tirando para quem era para professor de apoio, também caiu. Principalmente questão de creche, vamos supor, eu sou professora de educação básica ensino médio, mas caiu uma pergunta voltada para a creche, né? Desde quando a criança, por exemplo, ela tem, é assegurada por lei, né? Ela tenha todo ali o aparato escolar, desde a creche ali, desde 0 ano, por exemplo. Pode falar, Rose. Érica, só uma dúvida, tá? Em relação, eu ouvi falar, né? Que pode ser que aconteça que volte ao estado novamente do ensino fundamental do 1º ao 5º. Sim, tá voltando. No começo eu até falei aqui, eu não sei se você já estava na aula, tá voltando, por isso que eu estou falando, pode fazer o processo seletivo que tem vaga sim. Não sei se no concurso saia, eu acho que no concurso vai sair a área para educação especial, sabe? No concurso acho difícil ter para pedagogo, assim, um cargo só de pedagogo, né? Porque a gente tem muito ainda pedagogo que é daquele concurso de 40 horas antigo, que ainda não se aposentaram. Mas para o processo seletivo, com certeza, pode fazer. Aqui em Miranda, por exemplo, nós temos, a minha escola tem desde o 5º, e tem outra escola integral que tem desde o 3º aninho também. Então, tem vaga sim. Então, no caso, pode fazer para educação especial, nesse caso. Não como professor da turma? Você pode tentar tanto como professor da turma, quanto como educação especial, se você preferir. Ah, tá. Uhum. Eu faria, se você não tem ainda, se você nunca atuou no Estado, eu faria como pedagoga. Aham. Porque a chance é bem maior de você conseguir algo. Vamos supor que você não consiga uma sala de 3º, 4º ou 5º ano. Mas, como eu disse, tem o horário de almoço que você pode pegar, tem esses projetos de aprendizagem, e na falta do professor da educação especial como que fala, na lista do processo seletivo, se você tiver uma pós-graduação nesse assunto, você pode tentar análise de currículo, e aí, como você fez o processo seletivo do Estado, você pode ser chamado. Nós temos também o normal médio, em muitas escolas, e você, como pedagoga, você pode pegar aula no normal médio também. Ah, então tá bom, então. Obrigada. Tem bastante vaga. Alguém falou alguma coisa aqui. Aí, isso mesmo, Valquíria, aí você só tem que conhecer mais ou menos a cidade, né? Igual aqui em Miranda, a gente ainda tem várias professoras pedagogas que são concursadas. Então, mesmo que abre sala de 3º a 5º ano, geralmente já tem o efetivo que está naquela sala. Então, aí, às vezes, nesse caso, é mais interessante você fazer para educação especial. Já tem escola que esse profissional que é da pedagogia, ele está em outros cargos, por exemplo, está no cargo de direção, de coordenação, aí compensa você fazer como pedagogo. Como eu disse, no Estado, hoje em dia, tem vários cargos que o pedagogo pode assumir, tá? Vamos fazer aqui as questões rapidinho. De acordo com a Resolução SED 4.244 de 2024, que regulamenta a política de formação continuada dos profissionais da educação, assinale a alternativa correta. A formação continuada é facultativa, depende da adesão individual do professor. A carga horária destinada à formação deve ser cumprida fora do expediente escolar, igual era antigamente, vocês lembram disso? As formações são exclusivas do CEFOR e não se articulam nas escolas.
Também teve uma época que a gente tinha que ficar indo lá fazer só a formação lá em Campo Grande, né? O planejamento formativo deve integrar o PPP e o PRA-MS com foco nas necessidades diagnosticadas. Qual que é a correta para vocês, gente? Podem pôr aí para nós. Muito bem, a letra D, né? O planejamento formativo deve integrar o projeto político-pedagógico e o projeto de recomposição de aprendizagens do Mato Grosso do Sul associada à necessidade da escola. A resolução SED 4.336 de 2024, alterada pela 4.344, estabelece procedimentos sobre a frequência buscativa. É correto afirmar que o aluno com 20% das faltas mensais injustificadas deve ser automaticamente transferido? A busca ativa é obrigatória a partir de 10% de faltas mensais injustificadas. A compensação de ausência pode ocorrer até o último bimestre do ano letivo. A ausência justificada não é considerada para fins de controle de evasão. Essa está bem fácil. Gente, não é mais o aluno ter 50 faltas, 100 faltas, aí a escola dá falta dele, tá? Com 10% de falta do mês, mensal, não é anual, mensal, esse aluno já tem que receber busca ativa. Já temos que começar a ligar, chamar para conversar, saber o que está acontecendo, e tudo isso é integrado no sistema chamado SBAI, tá? Muito bem. Então, é a letra... Deixa eu ver se todo mundo já colocou aqui. Letra B, vocês estão ótimos. Já passaram. Ó, segundo a resolução SED 4.364 de 2024, sobre as salas de apoio pedagógico, é incorreto afirmar que cada aluno atendido na sala de apoio pedagógico deve ter um plano individual de acompanhamento. As ações do SAP são articuladas com o PRA-MS e registradas no SGDE. O trabalho do SAP substitui o professor regente nas disciplinas de baixo rendimento. A SAP tem caráter de recomposição e acompanhamento contínuo de aprendizagem. Qual é a incorreta? E aqui é as pegadinhas. Até alguns de vocês estavam falando comigo, Érica, cai muita pegadinha? Cai. Então, vocês têm que... Geralmente, quando a questão é incorreta, a letra A, ela vem super correta, para você esquecer que você está procurando a incorreta. Quem está aqui viu a minha aula de simulado, de aulão de véspera da PND, sabe? Quando você está cansado, já uma prova longa, você não pode ficar voltando, tá, gente? Para ler de novo. Então, muita gente errou algumas questões na PND porque ficou voltando. Porque aí você lê errado, você acha que está procurando a correta, você está procurando a incorreta. Vamos ver se vocês acertaram aqui. Isso. Muito bem, Valquíria, isso mesmo. Tem que assinalar bem grande a incorreta lá. Tá? Então, é a letra C. Muito bem. Não substitui o professor regente. O professor regente, ele trabalha junto ali com o professor da sala de apoio pedagógico, né? Eles conversam. O decreto 16.398. Vocês têm que decorar todos esses números, gente? Não, é conhecer, tá? Conhecer. Saber mais ou menos o que eles estão falando. Sobre o programa de raças e etnias. Um dos eixos centrais desse programa é a homogeneização cultural e curricular das escolas públicas,
A gestão escolar antirracista e a valorização das identidades culturais, a exclusão dos conteúdos afro-brasileiros e indígenas do currículo, a padronização de práticas pedagógicas sem vínculo com o território. Qual que é a correta? Que é que homogeneizar. Não, né, gente? Deixar tudo igual, as escolas públicas, cada uma com o seu contexto, né? Gente, uma escola pública de Miranda, Aquidauana, Corumbá, é totalmente diferente de uma escola de Vinhema, não totalmente, mas tem culturas diferentes, de Glória de Dourados, de Nova Alvorada do Sul, por exemplo. Então, é diferente sim, né? Nós temos a nossa valorização de identidade cultural. Inclusive, agora a gente está entrando até na cultura pantaneira aqui na nossa cidade. Um projeto muito lindo com a professora Denise Silva. Então, vamos ver quem que marcou aqui. Tem gente que tem vergonha, né? Só os mesmos que estão respondendo, hein, galera? Tem 39 pessoas na aula. Letra B. Aliás, a gestão escolar antirracista e valorização das identidades culturais. Gente, como eles têm essas coisas, sabe? O bullying velado, começa ali em 6º, 7º ano, chama o coleguinha de macaco, dá risada pela questão da religião do colega, do cabelo do colega, mesmo quando é ensino fundamental, viu? Então, a gente tem que viver trabalhando esses temas mesmo. De acordo com a resolução SED, número 4.388 de 2025, é recente, sobre a proibição dos aparelhos eletrônicos, é correto. É permitida a utilização de aparelhos eletrônicos apenas com autorização pedagógica ou em situações de emergência. O descumprimento da norma resulta em expulsão imediata do aluno. O uso de celulares é proibido em todas as situações, inclusive em pedagógicas. A norma aplica-se somente às escolas de ensino médio integral. Vamos lá? Gente, parece umas questões tão simples, mas é para vocês entenderem o contexto, fixarem, e às vezes vocês estão cansados na hora da prova e vocês não veem como que é simples aquela questão, tá? Todo mundo acertou? Letra A. Permitida a utilização dos aparelhos eletrônicos apenas com autorização pedagógica, tá? Inclusive para o professor. Vocês acham que eles não pegam no pé do professor também, gente? Por que o professor está com o celular ali, às vezes fazendo a chamada, né? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Olha só que bacana, deu 1h30 de aula, passou rápido. Deu para vocês conhecerem um pouquinho de como está o estado? Vocês tinham noção que estava assim, gente? Que tinha todas essas resoluções? Alguém tem mais alguma dúvida? Coloquem aqui para mim no chat o que vocês acharam da aula, o que vocês querem que eu trabalhe num próximo conteúdo, tá? Nós vamos ter aula também com a professora Rúbia, daqui uns dias, sobre educação especial, que cai para todos os professores, não é só para professor de educação especial. Todo professor de educação básica deve saber sobre educação especial. Para quem é da região de Aquidauana, o curso de conhecimento pedagógico e legislação do Mato Grosso do Sul é voltado também para a legislação de Aquidauana. Vai ser presencial físico nos dias de quarta-feira e uma segunda turma, dia de segunda-feira, em Aquidauana. Haverá transmissão ao vivo dessas aulas também para quem adquiriu o curso. O curso do processo seletivo do Estado, para quem quer assistir apenas ao vivo, online, está R$ 149,90. Para quem quiser também com o certificado de 120 horas, que tem muito conteúdo de leitura, de aula, está saindo a R$ 247. Tudo isso, gente,
vocês podem dividir até em 12 vezes, e se eu não me engano, a apostila vai ficar no valor